Uhum, uhum. Não, faz assim, ó. A gente coloca um anúncio numa revista falando assim, ó. Queremos meninas de 18 a 20 e poucos anos. Tem que saber dançar, tem que saber cantar. Isso é importante também. Porque aqui nos anos 90, a gente não disfarça, tá? A gente quer no gogó, gogó. E aí a gente vai escolher, a gente vai ficar com 5 delas, só as mais talentosas. Vai ter uma chamada Michelle, que depois ela vai sair e tal. A gente coloca uma chamada Emma e a gente chama esse grupo de Touch. Touch. Aham. Aí depois a gente muda pra Spice. Conforme a gente vê o tempo passar e que já tem alguém com esse nome, um rapper, a gente muda pra Spice Girls. Conversê Aceita. do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Olá, eu sou o Lipe Fonseca, mas disso aí você já sabia, né? E esse aqui é o Conversê do Cinema. Você também já sabia disso. No vídeo de hoje nós vamos indicar 5 filmes, um para cada Spice Girls. Você deve se lembrar desse grupo que surgiu lá em 94 e que em pouco tempo se desfez por culpa da Yoko Ono. Mentira, por culpa da Geri Halliwell. Mentira, por culpa de saúde mental. Bom, as Spice foram, eu chamo elas assim porque eu sou praticamente um Spice Boy, praticamente um fã de carteirinha, autorizado por elas. Elas foram esse fenômeno que durante alguns anos e até hoje conseguem emplacar músicas nos principais charts, não só do Reino Unido, que é de onde elas são, mas no mundo todo. Se você ouve isso daqui, ó, numa balada, você sabe do que você tá falando, do que você tá dançando. Só para lembrar aí alguns dos hits dessas mulheres: Wannabe, que talvez tenha sido e continua sendo o maior hit delas, Stop, Say You'll Be There, que é uma das minhas favoritas, Mama, Viva Forever. Bom, são vários, né? Pra mim, um single muito renegado aí pela história é aquele que fala assim, ó: Get down, get deeper and down, get down, get deeper and down, Saturday night, yeah. Voltamos. Donas de muitos hits e também de looks icônicos, as Spice Girls elas fizeram história ao conhecer e visitar e fazer gracinhas com grandes líderes mundiais, como Nelson Mandela, que disse que encontrá-las foi um dos grandes momentos da vida dele, e também com o então Príncipe Charles, que viraria aí depois de algumas décadas o rei Charles III. Ele nunca escondeu, o Príncipe Charles, o então Príncipe Charles, nunca escondeu que era fã das Spice Girls. Isso coloca ele e eu no mesmo patamar, talvez? Acho que é a única coisa que nós temos em comum. A diferença é o dinheiro, o poder e o fato de que a Mel B e a Geri beliscaram a bunda dele. A minha ninguém beliscou até hoje. Tadinha. Tadinha, que barra. Bom, as Spice, elas fizeram também um filme que foi, como eu posso dizer, muito controverso, porque amado pelos fãs, já que a gente que é fã, a gente vê tudo que o nosso ídolo produz, né? É Shut Up and Take My Money. Mas, pelos críticos, o filme foi detonado, Spice World. Antes de indicar 5 filmes nacionais para cada integrante das Spice Girls, eu queria chamar um vídeo, um depoimento aqui do Igor Carvalho, que foi inclusive o meu primeiro entrevistado na versão podcast do Conversê do Cinema. O Igor tem um depoimento bastante tocante e eu gostaria de pedir um pouco da sua atenção e bastante do seu respeito para essa história, essa aqui. Confira. Eu, quando era adolescente, junto com outros 2 amigos, era muito fã da banda e a gente ficou muito empolgado quando a gente soube que ia ter um filme com as Spice Girls. Eu morava em Franca, no interior de São Paulo, e na minha cidade tinha um cinema com 2 salas. E eu lembro que tinha um material promocional, um totem bem grande, com uma previsão de data de estreia do filme. E à medida que foi chegando essa data de estreia, eu e os meus amigos, a gente começou a ligar religiosamente no cinema para saber se o filme ia entrar em cartaz na cidade. Eu lembro que a gente era tão fã que a gente fazia questão de assistir o filme na primeira sessão que tivesse em Franca. Na época, ligar no celular, ligar no cinema
não era uma tarefa muito simples, porque quando você ligava, atendia uma gravação que ia ficar repetindo todas as sessões de cinema daquele dia, e aí só no final, se alguém atendesse o telefone, você conseguia falar com um atendente, né? Mas a gente não desistia, né? A gente ligava insistentemente até conseguir falar com alguém, e a resposta era sempre a mesma, né? Não, o filme não vai entrar em cartaz, quem sabe semana que vem, não, a gente não sabe quando o filme vai começar a passar, e a gente não cansava. A gente toda semana ligava para saber notícias do filme das Spice Girls. O filme das Spice Girls foi lançado no Brasil em 1998, que é o mesmo ano em que Titanic estava em cartaz no Brasil. E nessas duas salas de cinema que tinha em Franca, uma exibia Titanic legendado e a outra exibia Titanic dublado. E o filme ficou em cartaz por quase 9 meses. E durante esse tempo todo, eu e os meus amigos ligando para saber se o filme das Spice Girls ia ou não entrar em cartaz. No final das contas, Spice World nunca foi exibido em Franca. Eu fui assistir o filme, eu já tinha, sei lá, mais de 20 anos. E nem era mais tão fã das Spice Girls assim. E nem curti tanto o filme. Acho que teria sido uma experiência totalmente diferente se eu tivesse assistido no cinema quando eu tinha, sei lá, meus 13, 14 anos. Essa história do Igor e também o tema desse episódio me trouxeram aí boas memórias da minha adolescência, mas também alguns gatilhos, já que a adolescência é um período bastante difícil, né? Você deve ter assistido aí a minissérie da Netflix e que retrata novas problemáticas de velhos dilemas que a gente tem durante esse período da nossa vida. Para mim foi um mixed feelings. Tinha momentos muito bons e momentos muito ruins por conta de ser uma pessoa LGBT. Na parte dos momentos bons, eu estava sempre rodeado de meninas, eu sempre me dei muito melhor com as meninas da minha turma ou de outras turmas do que com os meninos, claro. Isso depois mudou. Ai, me chama porque eu vou correndo. Mentira, eu tenho muito mais amigas do que amigos até hoje. E elas todas eram fãs das Spice Girls e cada uma delas se identificava com uma das integrantes das Spice. Como não sobrava nada pra mim, elas me chamavam de Spice Boy. Eu, durante o meu colegial inteiro, fui conhecido por elas, pelo menos ali um petit comité, um grupinho, como Spice Boy. Esse é um título que eu carrego silenciosamente comigo, com muito orgulho. Por isso que nesse vídeo nós vamos indicar 5 obras nacionais que são fenomenais, que são sensacionais, que são Spice Boys, para cada uma das integrantes das Spice Girls. Eu vou começar com a Mel B, a Melanie Brown, porque é nítido, hoje a gente sabe que ela e a Jerry eram duas espécies de líderes das Spice. Não tem muito essa diferenciação, pelo menos não oficialmente, porque eram direitos iguais, todas elas cantavam, todas elas dançavam, mas você vê até nos vocais de Wannabe, por exemplo, elas são as que mais aparecem, né? Elas têm mais tempo de música. Acho que isso tem a ver com tipo de vocal, mas também tem a ver com personalidade. No caso da Mel B, eles deram um codinome para ela de Scary Spice, o que eu acho bastante injusto. Se fosse hoje, talvez a gente iria... A gente não, né? Os criadores da banda, eles iriam junto com ela numa linha meio loba. Não sei se você tá acostumado com esse conceito, mas loba é a mulher de meia idade que é independente, que é dona de si, que é dona dos seus horários, que faz o que quer, que é executiva, que trabalha na área que gosta, que foi estudar, que foi morar fora, sabe? Essa é a loba. Eu vejo a Mel B como uma grande loba. No caso de Scary Spice, ela investiu nesse personagem, inclusive no visual, usando roupas animal print, principalmente estampas de oncinha. É um look icônico, a gente não pode negar, mas eu acho que se fosse hoje, loba seria um adjetivo mais apropriado para ela, porque de assustadora ela não tem nada. Ela é linda, ela é carismática, ela é talentosa. Eu sou fã aqui, então vocês vão me ver criticar muito pouco as Spice Girls, afinal eu sou aqui um Spice Boy. Como ela tem essa coisa da mulher loba, da mulher guerreira, sabe? Eu vou indicar pra ela Que Horas Ela Volta,
que é um filme que, se você não assistiu, eu gostaria que você desse uma chance. Ele é um drama, sim. Ele é um filme que tem luta de classe, sim. Ele tem muita reflexão, sim. E acima disso tudo, ou talvez dando liga a isso tudo, ele é um filme muito emocionante. Aqui a gente acompanha a história da Val, que é interpretada pela Regina Casé. Ela é uma empregada doméstica que saiu da terra dela para vir para São Paulo para fazer dinheiro, vamos chamar assim. E ela deixou a filha dela sendo cuidada por pessoas em quem ela confiava. Em determinado momento do filme, a filha, já na idade de prestar vestibular, vem para São Paulo por conta disso. E aí a gente tem um conflito na melhor definição dessa palavra, que é, para mim, a coisa central do filme. Você comparar diferentes acessos, diferentes privilégios. Aliás, um grupo com privilégio, outro grupo só com deveres. E como a vida, às vezes, prega peças. Eu não vou falar mais nada, porque eu acho que tem alguns spoilers aí em relação a esse filme. Independente disso, é um filmaço porque é uma história muito bonita, é uma história que vale muito a pena. Que Horas Ela Volta é fácil de encontrar, tá disponível aí no streaming. E eu acho que se você é um pouco Mel B, você deveria dar uma chance para Que Horas Ela Volta. Bom, seguindo na nossa linha aqui, a gente tem a Emma Bunton. Acho que é assim que fala o sobrenome, espero que sim. A Baby Spice, que é aquela loirinha, menininha, que fazia bastante esse personagem da inocente, mas que se precisasse se livrar de uma multa de trânsito usando essa inocência, ela usaria com certeza. Isso, inclusive, é uma das cenas do Spice World, o filme das Spice Girls. Eu vou indicar para ela também um filme fofinho, um filme bonito, um filme em que a inocência e a malícia, talvez, a inocência e a sexualidade, a inocência e a sensualidade, melhor dizendo, elas vão convivendo. E eu acho que esse filme poderia agradar muito a Baby Spice. Emma, eu vou te indicar Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Esse é um drama barra romance, que conta a história de um menino cego que convive com uma mãe super protetora. E aí não dá nem pra jogar muito essa mãe, porque, né, criar um filho já exige uma tribo, né, uma vila. Então imagina criar um filho com alguma restrição diante daquilo que a nossa sociedade impõe. Por isso que a gente fala tanto de inclusão, porque toda a nossa cidade, toda a nossa rotina, ela não está pensada para pessoas que têm deficiências, algum tipo de deficiência, né, seja ela física ou mental. E aqui, quando a gente fala deficiência mental, a gente usa a palavra neurodivergente, que é mais apropriada, mas o sentido é esse. A pessoa tem alguma característica que limita alguma questão dela, alguma movimentação, e a gente precisa, sim, de inclusão para adaptar, seja uma calçada, seja um escritório, seja o acesso à escola, seja a cadeira da escola. A gente precisa transformar a nossa sociedade. E aqui nesse filme isso aparece de uma maneira bastante leve, bastante divertida. Não é um filme que vai ficar pesando nessa temática, muito pelo contrário. Ela vai permear, sim, algumas situações ali do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, mas é um filme que conta a história de um romance, porque esse menino, ele começa a desenvolver alguns sentimentos por um colega que recém chegou na escola dele. Eu não vou falar mais nada. Esse é um filme muito bonito, é um filme que emociona, é um filme que toca e que depois você fica pensando nele e lembrando de uma experiência positiva que você teve com o cinema. Espero que você dê uma chance para Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Todo mundo sabe, as Spice Girls começaram a acabar depois que a Geri Halliwell saiu. Desde então a gente viu uma série de documentários especiais, entrevistas, enfim, em que todas elas comentavam sobre isso com mais ou menos rancor, com mais ou menos tristeza. Acho que é normal, acho que faz parte disso, né? Mas pra gente que era fã foi sim uma grande tristeza. É até hoje. Gostaria que as Spice tivessem gravado muitos outros álbuns, tivessem feito turnês que viessem inclusive para o Brasil, mas isso não aconteceu. A Geri, em mais de uma ocasião, já falou que a saída dela teve muito a ver com estafa, com burnout, com saúde mental. Ainda que ela não use em todas as entrevistas essas expressões,
a gente consegue colocar num contexto e entender, sim, que para elas era muito difícil. Elas eram todas muito unidas. Só para ter uma noção disso, quando a Victoria Adams, a Posh Spice, que a gente vai chegar nela, ela é a última dessa lista, quando ela estava com suspeita aí de gravidez, de estar grávida, ela foi pro banheiro para fazer um xixi no palitinho, e as outras 4 foram juntas. Então, era esse nível de amizade. Mas, claro que isso mudou muito. A gente sabe também de algumas histórias não confirmadas, não comprovadas, que a Mel B e a Jerry, por serem talvez líderes naturais ou pelo temperamento delas, elas batiam muito de frente. Elas tinham inclusive um pacto, né, um acordo, que se uma delas saísse do grupo, a outra, dessa dupla, né, Mel B e Jerry, a outra seria a primeira a saber. Isso não aconteceu, elas acabaram rompendo, né, essa amizade, o que é uma pena, mas por conta de tudo isso, eu escolhi um filme que trata de saúde mental de uma maneira muito mais, como que fala? Uma maneira muito mais intensa, e um filmaço que, se você não assistiu, eu acho que você vai gostar dessa experiência. Para Jerry Halliwell, que era conhecida como a Ginger Spice, eu vou indicar O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme de 2000, dirigido pela Laís Bodansky e estrelado pelo Rodrigo Santoro. Nesse filme aqui, basicamente, a gente vê a história do Neto, que é esse rapaz que é mandado para um hospital psiquiátrico por conta que o pai dele encontrou um beckzinho, um negocinho na gaveta dele. Bom, a partir disso, a partir da chegada dele nesse hospital psiquiátrico, acontecem as maiores barbaridades, e é difícil de ver, é pesado, mas ao mesmo tempo, como é uma história real, é importante que a gente veja e que a gente esteja por dentro dessas questões. Tem gatilhos, esteja preparado, é um filme forte, é um soco no estômago, e também por isso é um filme muito bom. A atuação do Rodrigo Santoro é incrível, como sempre, ele é um dos caras mais importantes do cinema nacional. A gente precisa falar mais de Rodrigo Santoro, porque a gente precisa ter mais orgulho de tudo que esse cara fez. Ele abriu muitas portas, não só em Hollywood, mas aqui no cinema nacional mesmo, para muita gente. E ele acaba sendo uma grande inspiração para quem quer trabalhar com atuação aqui no Brasil. Então, para você, Ginger Spice, para refletir um pouco sobre todas essas questões de saúde mental, eu recomendo Bicho de Sete Cabeças, um filme forte e necessário. Seguindo a lista aqui, a gente tem a Melanie C, a Mel C, que é a Sporty Spice, a Spice Girl do exercício físico, da academia, do atletismo. Para ela, eu confesso que foi um pouco mais difícil, porque não queria ir muito na linha óbvia de uma lutadora, de alguma coisa nesse sentido. Então eu Conta, o que fala? peguei um pouco essa questão da mulher lutadora, mas não no sentido óbvio, não no sentido de dicionário, e sim no sentido figurativo. E aí tem, graças a Deus, um monte de filme brasileiro que dá para recomendar. Eu vou sugerir aqui Zuzu Angel, que é um filme de 2006, estrelado pela Patrícia Pilar e pelo Daniel Oliveira. Ou seja, só por isso eu sei que a Mel C não conhece, talvez não conheça os atores brasileiros, mas a gente sim, só por isso já vale a pena dar uma chance para Zuzu Angel. A história é a seguinte: durante a ditadura, a estilista Zuzu Angel, ela começa uma campanha para achar o filho dela, para libertar o filho dela, que é o Stuart, um ativista que foi levado pelos militares. É um filme bastante forte, que trata de uma temática bastante parecida com Ainda Estou Aqui, né? Porque além de se passar durante a ditadura, além de ter a ver com a violência que foi praticada durante esses 20 e poucos anos de regime militar que a gente teve no Brasil, também a gente está falando de uma mulher, de uma mãe que está fazendo de tudo pelo filho ou pelos filhos, né? A Patrícia Pilar é sempre incrível, eu nunca vou esquecer da atuação dela, minha favorita. Acho que foi, para mim, uma das grandes atuações de novela brasileira. Acho que ela abriu portas para outras vilões ainda mais recentes, né, e ainda mais fortes.
mas a Flora de Avenida Brasil, pra mim, tem um lugar no meu coração. E Zuzu Angel também, porque é um filme que eu vi durante a faculdade, eu era obcecado por esse tema de ditadura militar. Acho que é muito comum nas faculdades de jornalismo a gente relembrar e estudar esse tempo que o Brasil teve, até mesmo pra gente não repetir essa barbaridade que a gente teve aqui. E o Zuzu Angel, pra mim, é um filme bastante especial nesse sentido, e ele tem uma surpresa adicional. Eu vou contar porque não vai estragar a sua experiência. A Luana Piovani tá nesse filme fazendo um personagem que é muito importante nesse contexto e que talvez aí durante a minha adolescência, minha infância e adolescência, eu nunca dei o devido valor porque era só uma figura no programa do Silvio Santos e eu não sabia de toda esse papel político que a Elke Maravilha teve. A Luana Piovani chama muita atenção nesse papel, acho que não tinha atriz melhor para colocar, para fazer a Elke, e acaba sendo uma grande homenagem para essa figura histórica que a gente teve no Brasil, não só na televisão, mas também no cenário político aí por trás das câmeras. Zuzu Angel vale muito a pena, eu espero que você goste, meu sim. A última da lista, mas não menos importante, antigamente conhecida como Victoria Adams e hoje conhecida como Victoria Beckham, por conta, né, do casamento com o Beckham. Ela era a Posh Spice. Ou seja, aquela Spice ligada em moda, ligada em design, ligada em beleza, ligada em maquiagem. De certa forma, todas elas tinham todas essas características. Mas eles ressaltavam, por uma questão de marketing, até da personalidade de cada uma delas, eles ressaltavam essa característica. E no caso da Victoria, tem muito essa questão que no filme Spice World você vê uma cena, eu adorava essa cena, que ela tá decidindo a roupa de um show, ou a roupa que ela vai usar naquele dia, e ela fala assim, eu não sei se eu vou com o Gucci ou se eu vou com o Gucci. Ela tem dois looks da Gucci, enfim, iguais. The little Gucci dress, the little Gucci dress, or the little Gucci dress. Exactly. Tem um toque de futilidade, mas também tem um toque de proximidade com a gente, porque a gente também é fútil, a gente também é muito ligado em querer estar bonito, né? Querer se sentir bem, e nem sempre isso é fácil, mas eu acho que essa busca pela questão estética faz muito sentido nesse personagem que eles criaram da Posh Spice e conversa muito com o que a gente tem vivido hoje. Por exemplo, não teríamos um filme A Substância se não tivéssemos tido uma Posh Spice. Isso é um statement bastante atrevido, mas eu vou manter. Para ela, eu vou indicar uma comédia que tem looks maravilhosos. É uma comédia criada por um dos caras mais geniais que a gente já teve no Brasil, que é o Paulo Gustavo. Ele foi e continua sendo uma das pessoas mais engraçadas que, pelo menos para mim, o Brasil já teve. E eu vou indicar Minha Mãe é uma Peça, porque vocês sabem, né? Ele interpreta a dona Hermínia, que é inspirada nas mulheres da família dele, na mãe, na tia. Esse filme primeiro começou como uma peça, por isso que tem esse nome, mas em português, pelo menos, Minha Mãe é uma Peça funciona muito como trocadilho, né? Minha mãe é uma peça de teatro, mas também ela é uma figura, ela é uma pessoa a ser observada, a ser estudada. Eu acho que a sua mãe, assim como a minha, ela também é uma peça. Nesse filme, a dona Hermínia, ela mora com 2 dos 3 filhos e ela tem que conviver aí com vizinhos, com o ex-marido, com a atual namorada do ex-marido, que é interpretada pela Ingrid Guimarães. E é um filmaço, eu acho que eu já assisti umas 5 vezes, eu posso assistir de novo e eu vou dar risada, porque além dele fazer muito bem esse papel da mãe do filme, ele tem um timing cômico que poucas pessoas no Brasil têm. Pra Posh, eu acho que vai funcionar por conta dos looks que ele usa para se transformar. Eu acho que tem alguns humoristas, é diferente do humorista de stand-up, que ele não precisa da peruca, ele não precisa da roupa, da maquiagem. A piada dele é uma piada rápida, certeira e que ela acaba ali.
Eu acho que para esses humoristas tipo o Paulo Gustavo, que também fez stand-up, mas aqui ele, usando a caracterização, ele dá uma vida mais longa para aquele personagem. A Dona Hermínia acabou virando um grande meme no Brasil, amada por 9 em cada 10 brasileiros, de acordo com as minhas pesquisas, e acabou gerando outros filmes, outros 2 filmes pelo menos, além de participações especiais aí no programa que o Paulo Gustavo tinha no Multishow. O Minha Mãe é uma Peça é um filme de 2013, é bem fácil de achar aí no streaming. Se você já viu, acho que vale a pena rever. E se você nunca viu e está querendo assistir uma comédia e rir com as suas próprias situações, se você é uma pessoa que conviveu muito com a sua mãe, eu acho que aqui é uma ótima dica. Esses são os 5 filmes que eu trouxe aqui para 5 Spice Girls. Existe um rumor muito forte de que elas vão se reunir de novo, talvez para uma turnê, talvez para alguns shows, não, ou talvez para um especial, para depois vender para algum streaming. Eu não sei, gente, qualquer coisa que elas fizerem, se elas se reunirem para fazer um bolo, eu quero um pedaço. É isso. Se elas se reunirem para fazer uma festa, eu quero estar convidado. Se elas se reunirem para escrever um livro, eu quero comprar e quero o meu autografado. É isso. Eu amo muito as Spice Girls, sou sim um Spice Boy até hoje. E uma pena que a gente não pode colocar as músicas aqui por conta de direitos autorais, mas se você jogar aí no YouTube você vai assistir os clipes. Eu acho que se você foi uma criança ou um adolescente aí dos anos 90 e anos 2000, você vai ser transportado e vai sair dançando aí na sua sala, como eu estava até agora, por isso que eu tô aqui derretendo. Esse foi o nosso segundo vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha se você curtiu. Comenta aí se você era ou é um Spice Boy ou uma Spice Girl. E se elas fizerem uma turnê e vierem aqui para América Latina, vamos lá, vamos assistir juntos. Até o próximo vídeo.